Já Bom, eu vou estamos. começar essa entrevista me beliscando para ver se é verdade que eu vou conversar agora com Pedro Bandeira. Que alegria, Pedro, ter você aqui. Muito obrigado por participar do nosso Tô Lendo. Tudo bom? Muito, tudo ótimo, tudo ótimo. Estamos aqui, não é, isolados no mundo, e vamos continuar isolados, pelo jeito. Eu vi que você já tomou a vacina, já fiquei vou tomar a feliz. segunda dose. Depois da nossa entrevista, eu vou pro posto de saúde tomar a segunda dose. Mas eu já ouvi dizer que não é garantido. Você tem que continuar usando máscara e porque ainda não se sabe se. Então vamos aí, eu não confio mesmo. Eu vou tomar. Se tiver terceira dose, eu tomo. Eu já falei, fui perguntando, você vai tomar qual vacina? Eu falei, olha, por mim eu tomo as duas nos dois braços. Isso. Pedro, você é o grande contador de histórias daqui, mas eu vou começar contando uma história minha, tá? Conta. É assim, eu trabalhei durante muito tempo na imprensa esportiva. Entrevistei todos os jogadores, todos os atletas que você puder imaginar. Mas eu nunca tinha entrevistado o Pelé. Até que chegou o grande dia em que eu fui escalado para entrevistar o Pelé. E aí eu passei aquela semana imaginando como seria aquela entrevista, porque assim, o Pelé já tinha dado 1 milhão de entrevistas, já tinha falado tudo sobre a vida dele, né? E eu pensando assim, poxa, eu vou entrevistar o rei do futebol, o que eu vou perguntar, né? E aí estudei muito, tal, e até que me saí bem no dia da entrevista. E eu senti a mesma coisa agora nos dias que antecederam a nossa conversa. Eu falei, agora eu vou entrevistar o rei da literatura infanto-juvenil, que também já participou de 1 milhão de lives, entrevistas, já falou tudo que podia. O que eu posso perguntar de original para o Pedro Bandeira? Então, eu vou começar te perguntando, você já conversou com algum rei, alguma rainha na sua vida, Pedro? Você já teve essa oportunidade? Pois é, conversar não, mas você falou do Pelé. Ele é 1 ano e pouquinho mais velho que eu, e eu estava na escola, eu nasci em Santos, né? Depois mudei para São Paulo para fazer faculdade, não saí mais. Porém, aí me disseram, não, sabe o que é? O Santos arrumou um menino aí que veio de Bauru, diz que ele é ótimo e tal. Então, vamos lá ver. E aí a gente, na época, tinha o jogo de aspirantes, antecedia o jogo de profissionais. Então, nós fomos lá ver o aspirante. Realmente, o menino era infernal, incrível. Incrível, ele fazia dupla com o Raimundinho. Raimundinho morreu de faca depois, caramba, era o centroavante. Então era um desastre, porque imagina ele muito moço, 15 anos, aquela agilidade, uau! Né? Então ele já era, para mim, ficou rei. Agora, mais rei ainda, você sabe? Marcelo, aí a gente ia ver treino, né? Ia ver treino. E uma vez eu fui treino, não tinha treino de futebol, tinha treino físico. Então, ficamos lá um pouco, você podia entrar, ficava na arquibancada. Aí alguém, não me lembro quem era o preparador físico, fizeram lá aqueles exercícios, correm, voltam, as coisas, e de repente ele falou, acabou. Acabou, e todo mundo foi embora, menos o Pelé. Ele ficou sozinho em campo, treinando, correndo, treinando bater falta por cima daquela barreira de madeira e tal, até anoitecer. Por isso ele era o Pelé. Ele trabalhava mais do que os outros, tá? Ele tinha uma qualidade física incrível, tal, uma habilidade, mas ele era duro, ele era disciplinado consigo mesmo. Me lembro uma vez, já ele aposentado, tinha uma entrevista com vários campeões de 70, e o Rivellino, aquele jeitão do Rivellino, né? Ele italiano, tão simpático, falou, pois é, aí nós ganhamos, aí bebemos todas. Ele falou, menos eu. Ele foi tricampeão mundial e tomou água na comemoração. Por isso ele era o Pelé. Ele realmente não deixava de ser o Pelé em nenhum momento. Ele cuidou da própria profissão. Então, Marcelo, eu acho que é isso. Você, como jornalista, escritor, eu, como escritor, que me dediquei a crianças e adolescentes, eu tenho que ser responsável por isso. Tá? Eu tenho a impressão que um escritor, sei lá, como Bukowski, ele foi maravilhoso, ele chegou e chutou o balde. Leia quem quiser.
A gente não. Eu, Ricardo Azevedo, Ruth Rocha, nós temos um compromisso. Os nossos reis são realmente essas crianças. Porque você vê, nós estamos num um país com dificuldades, com muita dificuldade, com uma história horrenda, uma história de exploração total, de nenhuma liberdade. O imigrante que vinha para cá não tem nenhuma liberdade. A terra que ele ia trabalhar não era dele. O rei já tinha doado aquela terra para um marquês de não sei o quê, lá em Portugal, que nem vinha. Ele tinha que trabalhar e podia ser expulso da terra no momento seguinte. Ele nunca não tinha liberdade de trabalhar no que era dele, no que era seu. Ao contrário do imigrante americano, irlandês, escocês, que ia para lá e até que ele trabalhasse era dele. Ele só tinha que pagar imposto para o rei de Portugal, o rei da Inglaterra. Tá? Queria o dele, mas como imposto. Então ele trabalhava porque era dele aquela terra. Nunca tivemos essa possibilidade. E com isso fizemos um país com muito problema. Um país que já nasceu na corrupção, porque o rei de Portugal botava lá um fiscal na entrada para impedir para garantir que toda a exploração fosse para Portugal. Pronto, já deu para o sujeito, tá bom, vai, mas uma parte é minha. E assim nós nascemos e assim somos até hoje. Então, quando a gente trabalha com criança, com adolescente, nós temos a obrigação de dizer, olha, não é por aí. Nós precisamos mudar esse país. A atual geração não vai mudar. Não mudou. Não mudou. Nós já temos, segundo as estatísticas, 47 milhões de famintos no Brasil. Como é que você pode garantir um quarto da nossa população é absolutamente faminta? Como é que isso pode ser grande? Nós sabemos que mais de metade da nossa população adulta é analfabeta funcional, o que inclui o presidente. Você vê que quando ele lê no teleprompter, ele gagueja, sabe? Sabe? Então, como é que nós podemos fazer um grande país assim? Então, isso é uma coisa que eu vou fazer 80 anos no ano que vem. Não, ano que vem, começo do ano que vem. Aí, eu sei que eu tenho que tentar para os meus bisnetos ou trinetos que seja um bocadinho melhor. Um bocadinho melhor. Nós somos hoje o 72º país nas vacinações. 72º país na vacinação contra a Covid. Quer dizer, não dá para a gente continuar assim, viu, Marcelo? Não dá, eu não quero morrer deixando a mesma merda que eu recebi. Eu nasci durante a guerra, durante a ditadura do Getúlio Vargas, tá? E assim foi, eu fui jornalista, um jovem jornalista, durante toda a ditadura militar, trabalhei sob censura, trabalhei sobre o lápis vermelho, que cortava as coisas que a gente escrevia, entende? Agora, a gente ia fazer uma democracia, mas é uma democracia quase igual à democracia da Primeira República. Né? Os senhores, de novo, tomaram posse e estão fazendo o que bem entendem. Então, é necessário que essa nova geração, inclusive de líderes, os jovens líderes de escola particular, filho de riquinho, ele vai ser líder daqui a 10 anos, o país está na mão dele. Então, a gente tem que botar alguma coisa. Cara, é mais legal trabalhar sobre liberdade, é mais legal trabalhar com democracia para todos. Você vai ser mais feliz e, aliás, você vai ganhar mais dinheiro. Porque se toda a população consome, você vende mais, você produz mais, você dá mais emprego. Entendeu? E olha, a gente sente que está dando certo. Essa criançada, pelo menos as que me escrevem, as que me acessam através das redes sociais, elas me parecem sérias, viu, Marcelo? Parecem sérias mesmo. E olha, você dizia que eu entrevistei reis. Eu convivi com um rei e uma rainha. Eu convivi um pouco, né? Um pouquinho. Do teatro, porque eu comecei a minha vida no teatro, né? Teatro aqui em São Paulo. Cacilda Becker, mulher, a rainha, e Paulo Outram, o rei. Nossa. Realmente foram reis mesmos, tá? Agora, reis que a Cacilda trabalhava forte. Ela era muito séria. Pena que ela teve um AVC com 49 anos, né? Eu estava fazendo uma peça para o Plínio Marcos na época. Então, esses eram reis, mas reis humildes, reis de trabalho. Sabe, como o Pelé foi um rei de trabalho,
Claro que talento você tem que ter, né? Lógico. Mas se não treinar, o grande nadador não vai ganhar medalha de ouro na Olimpíada. Se não, quase que se afogar na piscina 10 horas por dia. Não adianta ter talento, entendeu? Então, para mim, os leis são os leis do trabalho. Pedro, a gente fala muito do Casa de Ferreiro Espeto de Pau. A gente está falando muito hoje que as crianças elas são bombardeadas pela internet, pelo streaming, e que sobra pouquíssimo tempo e, às vezes, interesse para a leitura. Você tem netos ali que gostam dos seus livros, gostam de livros? Olha, eu tenho uma neta que lê, ela tem 20 anos, ela lê Platão, mas tem um netinho que eu estou com dificuldades. Meu netinho, eu estou com dificuldade, sim, ele precisa ser forçado a ler, e eu, pelas minhas pesquisas, descobri o seguinte: a pessoa que diz que não gosta de ler é uma pessoa que foi mal alfabetizada. Ela não teve o letramento, ela não lê com aquela facilidade necessária. Então, quando alguma dificuldade começa a ocorrer quando ela lê, ela fala, ler é chato, e para. Tá, isso a gente aprende, a gente descobre, você sabe muito bem, que tem meninos que chegam a fazer vestibulares, você pega a redação dele, você não entende bolacha do que ele escreveu. Quer dizer, ele é um analfabetinho, e ele fez o ensino médio. Quer dizer, isso eu trabalho muito com as minhas professoras, não podemos permitir isso. O menino não pode sair do nono ano, médio, do 6º ano, sem compreender tudo que lê. Ele não precisa ter um vocabulário tão rico a ponto de ler um livro difícil, tá? Mas ele tem que ser capaz de botar o olho, bater o olho, porque está tudo escrito, Marcelo, você sabe. Se não é no papel, é na tela, é no vídeo, é na nuvem, mas está tudo escrito. O conhecimento está todo escrito. Se eu não decifrar direitinho tudo que lê, eu não tenho futuro. Hoje em dia, no século XXI, você não precisa de um homem forte. 3 séculos atrás, um homem forte podia ganhar, sustentar sua família sendo bom na enxada e tal. Hoje não precisa disso. Quem precisa de um homem bom de enxada? Você tem máquinas que fazem trabalho de 500 homens. Você precisa de um homem que tenha cabeça. Você vê, a Coreia do Sul, um paísinho desse tamanho, saiu de uma guerra outro dia, é uma potência. Não, ou certamente o meu computador foi fabricado lá ou na China. Não é made in Brasil. O meu celular não é made in Brasil. É made in Korea, made in Japão, made in China. Por quê? Porque lá eles levaram a sério a educação. Lá na Coreia, 100% da população adulta tem pelo menos ensino médio completo. Tá? Então, pessoas muito boas em matemática. Você vê que numa pesquisa PISA, nos relatórios do PISA, o Brasil está lá embaixo, em compreensão leitora. E não em matemática, em ciência, em tudo. E eles estão lá, você vê que está lá na frente, atualmente a Finlândia em primeiro lugar, Noruega, Coreia, estão lá em cima. Nós somos esse paizão, mas não sabemos como aproveitar esse paizão. Tá? Então, eu acho que o nosso trabalho, Hélio, como jornalistas, como escritores, é muito sério. A gente tem que ser como o Pelé, viu? Treinar mais que os outros. Não só como o Pelé, né? Como o Pedro Bandeira, que podia estar ali sossegado, mas aí resolveu arrumar a sarna para se coçar. Ele virou um influenciador digital agora durante a pandemia. Está lá com o Instagram, com um material maravilhoso no YouTube. E, aliás, Pedro, você é um excelente contador de história, né? Acho que você trouxe isso do teatro na hora que você está fazendo os vídeos. E você faz coisas que são emocionantes. E você sempre tem procurado fazer homenagens à sua mãe na hora de você mostrar livros que você leu há 70 anos da sua biblioteca. Ela teve uma importância fundamental na sua vida de leitor, né? Pois é. Marcelo, eu sou de uma família que, vamos dizer, era de classe pobre alta, quase média baixa. Né? Mas uma família, principalmente, talvez economicamente média, mas uma classe muito baixa culturalmente. Uma gente de classe média muito acomodada, cujo sonho era fazer um concurso público para se arrumar e ser funcionário dos Correios, funcionário, sabe, funcionarinho e tal. E o meu pai faleceu, estava na barriga da minha mãe. Então, eu não sei como seria se ele tivesse ficado vivo. Então, fui criado por ela, só por ela.
Ela não era uma mulher de letras, realmente não era, mas ela era uma contadora de história. Ela me punha, eu sempre adormeci ouvindo histórias de fada e imaginando aquelas loucuras, aqueles castelos, e aquilo me alimentou bastante. O Chapeuzinho Vermelho, o Lobo, a Branca de Neve, a Rapunzel e tudo mais. Aquilo eu vivia assim. E ela me comprava historinhas e tal, embora não era uma leitora, não via ela lendo romances, ela tinha pouco ensino, talvez nem o ensino primário. Naquela época, essas mães criavam as filhas para aprender a ler, aí aprender a bordar, cozinhar e arrumar um marido. E o marido cuidava do resto. Tá? Agora, ela teve a infelicidade desse marido morrer rápido, né? Porque naquela época, ele morreu em 41. Você imagina, a medicina era, puxa, não tinha nem ainda antibiótico, nem tinha ainda se estabelecido. Ele foi fazer uma operação e morreu na mesa. Então, sabe, não tinha nada, não tinha nada. As mães morriam de parto, era terrível. Então, eu fiquei naquilo. E como eu era um menino sozinho, porque eu tinha 2 irmãos muito mais velhos que eu, e não tinha outros meninos e tal, a minha vida era chegar da escola e era o gibi. Né? O meu tempo, o gibi era muito moda. Hoje o Gonçalo Júnior, aquele nosso amigo que escreve sobre o gibi, pode dizer, a gente comia gibi, a gente lia tudo, e ficar na banca tinha 1000 gibis. Hoje não tem mais. O gibi, a televisão matou o gibi. As crianças não leem mais. Tem lá o Maurício de Souza, mas pouquinha coisa. Não tem gibi juvenil, por exemplo. Não tem. Hoje, os jogos, a televisão substituem isso tudo. Mas nós não podemos acusar a televisão ou os jogos pelo analfabetismo de nossas crianças. Porque quando não tinha televisão, nem telefone celular e nem computador, ninguém lia também. Ninguém lia também. Tá? Ninguém, não havia um interesse pela leitura. Quando o Machado escreveu seus livros, tinha 2% de alfabetizados no Brasil, capaz de ler Dom Casmurro ou Memórias Póstumas, tá? Quantos tinha? Tinha alguns senhores do Rio de Janeiro. As tiragens dos livros deram de 300 exemplares. 300 exemplares. O Graciliano, quando publicou o seu revolucionário Vidas Secas, foram feitos, era a Companhia Editora Nacional, foram em 1936, se não me engano, 8, 3 mil exemplares. Na década de 50 ainda tinha exemplares da primeira edição. Uhum. Hoje não, porque cai no vestibular, então, puxa, milhares de exemplares são vendidos de Vidas Secas, ainda bem, que é um livro tão fácil de ler, qualquer menino lê, né? Ele foi realmente genial. Então, sabe, então não podemos achar desculpa. Meu filho não lê porque eu não prestei atenção, ou porque eu prestei atenção errada. Não, nós temos uma sociedade em que um pai é capaz de sacrificar para comprar um tênis de grife para o seu filho importado e tal, mas se queixa se a professora manda ele comprar um livrinho. Tá? Ele não gosta de gastar dinheiro com bobagem. É mais importante investir no pé do que na cabeça da criança. Isso eu repito toda hora, porque eu já ouvi isso. Já ouvi isso, tá? Meu filho lê, eu gasto R$ 50 no livro, ele lê, depois o livro fica encostado. Sim, você gasta R$ 50 num lanche e para onde vai o lanche depois? Não fica nem encostado, tá? Vai para o Rio Tietê. Então, sabe? Então é isso. O importante é o que ficou na cabeça do menino daquele livrinho. Mas a nossa geração não foi criada para isso. Não foi criada. Você vê, por exemplo, nós temos, viu a questão de tradição cultural. O povo judeu é responsável por tipo 0,3% da humanidade. No entanto, 30% dos prêmios Nobel foram para pessoas de origem judaica. Por quê? Porque desde 2000 anos atrás, para você se tornar um adulto judeu, você tem que, na frente da comunidade, ler a Bíblia em voz alta. Então, você tem que ser alfabetizado. Todos têm que ser alfabetizados. Sabe? Então, eles são alfabetizados. E nós não somos alfabetizados. Nosso problema é esse. Você tem que dar essa ferramenta, que é a capacidade de compreender o conhecimento escrito,
para que nossas crianças não são inferiores a nenhuma criança do mundo. Nenhuma, ao contrário. Nós temos uma cultura gostosa, uma cultura de amizade, de ligação, de conversa. Deixa essa turma ir para frente para ver o que eles são capazes de fazer. E são mesmo, né? Pedro, você publicou também uma foto do lançamento do seu primeiro livro, O Dinossauro que Fazia Uau. Já são quase 40 anos. As crianças mudaram muito? Você teve que mudar muito como autor nesses 40 anos? Olha, uma coisa que eu aprendi com a literatura, eu devia ter aprendido isso quando comecei a ler, porque a gente lia, num tempo eu não tinha muita literatura brasileira para jovem, a gente lia literatura traduzida, né? Então a gente lia coisas do Alexandre Dumas, e coisas antigas, e coisas do Victor Hugo, o Tarzan inventado lá, aquela África inventada pelo Edgar Rice Burroughs, que nunca saiu de Chicago na vida, e inventou uma floresta, e a gente se divertia com isso. E aí eu, logo no teatro, comecei a gostar de Shakespeare, né? A ler já, sonhava em fazer aqueles papéis malucos e tal, claro que eu nunca fiz, mas... e eu descobri o seguinte, puxa, mas Shakespeare escreveu essas peças há 400 anos, e ainda valem hoje em dia? Por quê? Por que Dom Casmurro está mais vivo do que o romance que eu escrevo hoje? Porque ninguém escreve sobre o seu tempo. Você escreve sobre sentimentos humanos. Isso não muda. A maior história sobre um amor impossível ainda é Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, inclusive as pessoas homossexuais gostam de Romeu e Julieta. Eles leem Romeu e Julieta como se fosse ele seu companheiro ou ela e sua companheira. Sério, é igual. Porque não há amor mais difícil do que o amor homossexual. Então, Romeu e Julieta é uma luva. Otelo ainda é uma luva para ciúme. Entendeu? E todas as emoções humanas que Shakespeare lá estão vivas hoje. As peças dele são encenadas ainda hoje. O Dom Casmurro ainda é o maior romance brasileiro até hoje, porque ele fala de ciúme. Não importa que se século XIX, XX, XX, XXI, XXIII, ainda todo mundo terá ciúme, inveja, raiva, amor impossível, ambição. Você vê, a Megera Domada ainda é a melhor peça sobre feminismo que alguém escreveu. Tá? Aquela mulher não quer ser escrava de um machão, pô, né? Ainda é viva hoje, Megera Domada. Então, você vê, então, esses escritores, você pega, por exemplo, um Dostoiévski, O Crime e Castigo é a melhor história sobre remorso que alguém jamais poderá escrever. Está vivíssimo esse romance, entendeu? Sobre estrutura familiar de Irmãos Karamazov, está aí para quem quiser entender a própria família. E as brigas com o pai. Tá, entende? Então, eu aprendi isso. Os meus livros, você vê, a Droga da Obediência vende mais hoje do que vendia quando foi lançada. Porque tem mais gente, né, do que nos anos 80. Tem mais gente. Então, por quê? Porque eu trato de censura, de autoritarismo, isso sempre existirá. Naquela época não tinha ainda computador pessoal, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. Mas minhas crianças leem hoje, o livro não é sobre internet nem sobre celular, entendeu? É a amizade daqueles meninos, então continua vivo. Isso eu aprendi depois como escritor, mas eu já devia ter visto isso antes. Por que eu gostava do D'Artagnan? D'Artagnan não tinha nada a ver com o meu tempo. E eu pegava uma varinha e ficava lutando espada comigo mesmo, né? Porque, sabe, era achando demais. Eu tinha 100 anos, 150 anos já. Não, 100 anos na época que eu li. Agora tem 150. Pedro, no mês passado, a empresa, né, que cuida dos direitos autorais do americano Dr. Seuss, né, que seria o Pedro Bandeira dos Estados Unidos, eles anunciaram que eles fizeram uma revisão na obra do Dr. Seuss inteira e disseram que 6 livros estariam saindo, não seriam mais publicados, porque faziam referências a situações, né, atos de racismo, de coisas que não caberiam mais nos dias de hoje. Você mostrou recentemente a sua coleção de Monteiro Lobato, que recebeu críticas parecidas.
Eu queria perguntar o que você acha disso, se você teve algum livro que você pensou em alterar, nesse pensamento, né, de quem escreve sobre sua época, como você vê essas situações? Eu não sei, parece que as coisas acontecem em ciclos de 100 anos, que nem os vírus. Teve em 18, teve a gripe espanhola, agora temos a Covid. E há 100 anos atrás, houve, pelo menos nos Estados Unidos e no mundo inteiro, um crescimento da direita enorme, e da direita moralista, fechada e tal. Então, naquela época, fez-se a lei seca nos Estados Unidos, não podia beber. Houve a censura, o Código Reis, censurando o cinema. Por isso que aqueles filmes antigos, as atrizes usavam roupas todas até aqui, não podia aparecer nada, no máximo um beijinho casto, não tinha o pega-pra-capá que hoje a gente vê, né, no cinema já sem censura. E hoje está acontecendo de novo, e é uma coisa engraçada. A censura vem da direita, da esquerda, do meio, de católico, evangélico ou ateu. É um moralismo, e todo mundo acha que está fazendo bem. Estou fazendo o bem, protegendo as criancinhas. Você vê, você falou do Dr. Seuss, mas veja, estão perseguindo o Mark Twain, porque o Mark Twain fez meninos do sul dos Estados Unidos, lá na beira do São Francisco, e um grupo de meninos tem um menino negro, o Jim, e eles chamam Jim de nigger. Nigger hoje é palavrão nos Estados Unidos, mas na época não era. Então eles vão cortar o Mark Twain por causa disso. Aquela senhora Beecher Stowe, que fez A Cabana do Pai Tomás, que foi sempre considerado um livro anti-escravagista. Hoje é cancelado, porque não sei o quê, os pretos são muito bonzinhos, muito obedientes. Gente, era o que ela podia escrever na época. Então, nós vamos corrigir a história. Como é que nós vamos poder corrigir a história? E todo mundo quer corrigir a história. Deixa tudo. Porque uma coisa, Marcelo, eu digo, se eu tiver um filho, um filho meu, que só lê um livro, ele só leu na vida Caçadas de Pedrinho, do Monteiro Lobato, e ele relê o tempo todo Caçadas de Pedrinho, claro, isso é impossível, mas vamos supor que exista isso. Talvez ele fique achando que os pretos devem ser chamados de macaca preta, tá? Talvez ele ache que é bom criança sair matando onça. A gente sabe que isso é péssimo, né? Então, realmente um horror. E o homem de um livro só é assim. Que livro só? Bíblia, Corão, que Mein Kampf? Uhum. Tá? Então, se você lê todos, você vai ler um livro em que a bonequinha, quando ficar com raiva, xinga a tia Anastácia. Tá. Mas você vai ler outros livros. Você vai ler livros sobre escravidão. Você vai ler muita coisa. Você não vai ficar escravo de um livro só, de um pensamento só. Todos aqueles livros vão se juntar na tua cabeça e vão criar uma nova ideia, um novo caminho. Agora, quando é um livro só há esta verdade, realmente é perigoso. É perigoso, sim. Se você for pegar, os Miseráveis têm uma série de problemas para o século XXI. Se você for olhar, nossa, que coisa absurda. Mas não. Mas, sabe, é inclusive importante que você tenha consciência de que no tempo era assim, antigamente era assim. É bom que você saiba disso. É bom que você saiba que nos Três Mosquiteiros, a rainha da França, que traía o rei da França com o Lord de Buckingham inglês, aquele adultério fazia parte, entendeu? É bom você ter consciência disso. Mas nem por isso você vai ficar a favor de o quê? De nada. São ideias que entram na tua cabeça. Então, é necessário eu dar a esse meu filho a quantidade. Ele talvez nem goste de Caçadas de Pedrinho, porque, sei lá, uma história de criança caçando onça, que é meio bobo, né? A gente sabe que hoje as onças são animais fantásticos que têm que ser protegidos, né? Caramba, é um predador de ponta. Você tira ela, você tem um desequilíbrio total na nossa natureza, na Mata Atlântica, no Pantanal ou na Ileia Amazônica. Então, dê tudo para o teu filho. Ele não vai engolir tudo. Ninguém engole. Você leu muito na tua vida, estou vindo aí atrás. Mas você não engoliu nenhum desses livros. Nenhum deles.
Todos eles estão dentro de você, tá? E são filtrados pela tua iniciativa e brotam como um livro novo, como uma ideia nova, uma pesquisa nova com os curiosos, você pegar as coisas que sabe, que a gente brinca, né? Quando na terceira cerveja você começa a contar as coisinhas, né? Não é gostoso? Não é legal? Isso tem o nome de pensamento crítico, né, Pedro? Você forma o seu pensamento crítico a partir das coisas diferentes que você vai ouvindo. Mas você tem que ser alimentado. Claro. Mas se você for alimentado por uma fonte só, é chato, é perigoso. Você vê os fundamentalistas religiosos, eles são até contra a própria religião. Tá? Eles brecam a própria religião. Isso a gente vê, não é só entre os evangélicos, ou católicos, ou judeus, todos, eles ficam muito fechados. A gente tem aqui em São Paulo um pouco menos, mas no Rio de Janeiro e na Bahia tem muito aqueles caras que são de esquerda, então eles só são favoráveis ao candomblé. Bom, esse é ateu, mas é favorável ao candomblé, porque o candomblé é típico. É uma atitude de fantasia. Você tem que respeitar o candomblé como você respeita a Torá, a Bíblia e o Corão. Eu respeito todos eles, mas eu não preciso me deixar escravizar por nenhuma dessas ideias. O bom são os orixás. Eu me lembro disso. Tem um amigo meu, né, carioca, faz muitos anos eu não o vejo, e ele era isso, ele era de esquerda. Então, ele ficava falando, porque aqueles nomes dos orixás, do candomblé, fala, tá bom, você é de esquerda. Entendeu? Sabe esse tipo de coisa? E é do bem. Se eu censurar isso, eu estou fazendo bem. Entendeu? Porque as crianças podem ler Macaca de Carvão, e aí elas ficam racistas. Eu li, cansei de ler isso, e sou o mais antirracista que existe. Tá? E o antirracismo eu aprendi na própria pele. Se você pegar, eu tenho uma crônica que fala a minha infância. Havia uma confusão na escola, eu brigava com outro moleque, os dois eram brancos. O diretor pegou o meu amigo negro, que tinha ficado do lado, para segurar meus óculos, para ele não quebrar na hora que eu estava brigando. E o diretor ficou espancando o menino negro, e não eu e o outro colega branco. Pá, espancando o rosto do menino, porque ele era negro. Não tinha nada a ver com a história. Então, de cara, sabe, eu aprendi na prática que absurdo que é você escolher um inimiguinho que é o mais humilde. Então, isso ficou muito mais macaca de... Olha, o Narizinho tem uma coisa fantástica. Pega ele, abre a primeira página, ele descreve Narizinho, o Monteiro Lobato. Narizinho é um menino de 7 anos com a pele da cor do jambo. Abre o Google Fotos de pé de jambo. Jambo é uma fruta preta. Narizinho era preta. Quer dizer, sabe, as pessoas são humanas, elas põem coisas da sua época. Ela mesmo, ele nasceu ainda durante a escravatura, logo em seguida veio a libertação. Ele vivia em fazenda com ex-escravos, ainda quase agindo quase como escravo, que não sabia outra maneira de agir, talvez até ganhasse um salarinho, mas eram ainda tipo escravos nas fazendas de café do fim do século XIX, começo do XX, eram. Tá? Então, ele via já ser politicamente correto do século XXI. Sabe, é uma bobagem você pensar nisso. Não é verdade? Então, gente, vamos dizer, bota quantidade, deixa a liberdade do teu filho, do teu neto, engolir tudo que tem, ver os jogos, filme, o que for, deixa isso tudo entrar dentro dele. Ele tem dentro dele uma coisa chamada consciência, ele tem um filtro que é só dele. Talvez daí brote uma flor muito perfumada. E quando a gente fala em pensamento crítico, né, Pedro, a gente está falando do combate às fake news. Você tem o Alice no País da Mentira, que hoje cabe muito bem nessa discussão, né? Porque hoje as crianças começaram a ser bombardeadas também com notícias falsas, e acho que isso é um tema que você está lidando bastante hoje, né? Mas veja, a notícia falsa provavelmente sempre existiu. Jogar boato. Você lembra que a gente, quando lê as histórias quando a gente lê sobre a Segunda Guerra, o Goebbels era muito hábil como publicitário, né? E jogar coisas, jogar ideias e incutir ideias falsas foi uma das
estratégias vencedoras do Hitler. Vencedoras. Ele dizia, uma mentira, quando mais repetida, vira uma verdade. E há pessoas, hoje em dia, no Brasil, que usam esse método. Se eu ficar repetindo, todo mundo acredita. Falava-se que essa vacina é péssima que o Butantan está produzindo, é horrível, vai inocular ideias comunistas na cabeça das pessoas. E teve gente que repetiu isso. Só que agora eles são obrigados a dizer, vá tomar vacina. Tudo bem. Mas como isso nos prejudicou, Marcelo? Tá? Eu já ouvi também professores, quando eu falo, não, nós precisamos alfabetizar bem, né? Ele fala assim, mas precisamos criar leitores críticos. Querido, esquece isso. Se ele for um bom leitor, ele será crítico. Você não pode fazer um analfabeto crítico. Ele não tem ideias suficientes para combater o fake news. Ele precisa de muitas ideias. Isso eu não quero, isso não é verdade. Mas quando você tem uma cultura muito fechada, muito exclusiva, um antolho entre os seus olhos, realmente é difícil você ser crítico. Você engole aquilo. Até porque alguém a quem você dá poder. Eu dou poder a essa pessoa. Se ela me diz, é verdade. Tá? Se eu digo, não dou poder a ninguém. Eu tenho o direito de dizer não. Eu acho que é por isso que a minha droga de obediência é sucesso. Porque eu digo aos jovens, aprenda a dizer não. É importante o não, porque o não é crítico. Se eu digo não, é porque eu tenho uma razão para dizer não. Senão, eu só vou dizer sim. Eu não sei por que eu vou dizer não. Eu preciso saber por quê. Eu só sei por quê se eu tenho alguma estrutura, alguma ideia interna. Agora, como é que eu vou ter ideias internas se eu não li, eu não vi, não assisti, não ouvi, sabe? E beba o mundo. Se o teu filho, Marcelinho, se teu filho, por exemplo, ficar só nos jogos eletrônicos, ele tem um problema. Mas se ele ficar também o dia inteiro fechado no quarto, só lendo, ele tem um problema. Ele precisa mais, ele precisa jogar bola, ele precisa namorar, ele precisa ir em festa, ele precisa jogar joguinho, ele precisa ler, ele precisa brigar, ele precisa engolir o mundo. Tá? Ele precisa ser municiado, sabe? Então, é só isso. Eu falo mais em quantidade. Deixa teu filho livre, conversa com ele. Eu tive um professor que teve uma ideia genial, que um professor, eu acho que era ainda na época, crianças ainda, seria Fundamental 1 hoje, ele adotou um livro, no caso foi um livro meu, por isso que eu fiquei sabendo. Depois eu fui lá falar com a classe dele. E mandou um bilhete aos pais, pedindo que, além da criança, pelo menos um dos pais ou a mãe lesse também o livro. Tá? E foi uma coisa linda, porque aí você via pais vindo abraçado com o filho, dizendo, pela primeira vez eu consegui conversar com meu filho. Tá? Ele deu uma coisa comum. Tá? Eu discuti, é mesmo, isso aí não é. É que você achou, eu também achei. Entendeu? Olha que coisa bacana que esse professor fez. Ele aproveitou, aproximou pais e filhos através do mesmo instrumento, tá? Que é um livro. Que era um problema de racismo, de exclusão. Um livro que eu tenho sobre a exclusão do diferente. Né? Então, veja como é rico você poder conversar. Então, converse também com o teu filho. Tá? O que você achou desse livro? Você achou isso? Puxa, bacana. Sabe, conversa sobre isso. Tá? Eu tive uma vez uma experiência muito interessante com a minha mulher. Ela era orientadora pedagógica de segundo grau, de ensino médio. E tinha um menino que era muito alegre e tal. De repente ela começou a achar esse menino, chegava chateado, cabeça baixa, e chamou o menino. Falou, poxa, era um bom garoto e tal. Chamou o menino e falou, quem que dá um segundo? Eu vou sair de casa, sabe? Meu pai é um saco, não aguento meu pai. Mas por que você não aguenta? Por quê? Ele fica implicando com as músicas que eu ouço, tá? Com o meu cabelo e tal. Ele só me saco e tal. Mas escuta, você gosta das músicas que teu pai ouve? Não, com as coisas quadradas. E você gosta do cabelo que ele... Não, aquele cabelinho todo de bancário, eu não gosto.
Não tem uma coisa que vocês dois gostam? Bom, a gente gosta da mamãe. Pô, mamãe não vale. O que mais? Vocês torcem para o mesmo time? A gente torce para o mesmo time, sim. Ele me levava no campo quando eu era pequeno. Então, em vez de conversar sobre música e sobre cabelo com teu pai, conversa sobre futebol. Aí passou um tempo, ele nem se aproximar dela. Um dia ele chegou para perto dela e falou: Lia, ela chama Lia, Lia, meu pai é um cara genial. Tá, vamos conversar sobre as convergências. É claro que ninguém é igual. Né? É legal, o Carlos Drummond de Andrade diz: ninguém é igual, nós todos somos seres humanos ímpares. Não há pares, nós somos ímpares. Mas temos que achar aquilo que a gente é par para nos aproximar. Não é? Quando você quer dar um presente para um amigo, você quer dar um livro, você dá um livro a ele que você gostou. Porque se ele também gostar, é mais um ponto de convergência que você vai ter com esse amigo. Tá? Não é assim? Então vamos trabalhar nas convergências. E dá para conversar nas convergências. Hoje nós dividimos o país, já notou? Nós dividimos o país de dois lados. Não pode ser assim. As pessoas, inclusive, que a gente discorda, elas não concordam, elas não estão erradas, ao meu ponto de vista, porque elas são más. Elas acreditam naquilo. Nós, para nos aproximarmos dela, nós vamos ter que achar pontos em comum. Quem sabe até eu dei uma ideia, ela me deu uma ideia, e nós nos aproximemos mais e até mudemos um pouco aquela nossa ideia original. Não é verdade? Mas nós não estamos investindo na aproximação, e sim na exclusão, sob todos os pontos de vista. Tá? Não só na fake news, mas até... eu não falo mais com esse amigo porque ele é isso. Eu não vou falar a palavra porque pode ficar ruim. Não falo. Não, fala. Não toca nesse assunto. Eu tenho um querido amigo, queridíssimo mesmo, que eu descobri que ele é do outro lado. Mas nós temos um ponto em comum maravilhoso. Então, outro dia ele tocou, eu desliguei e voltei para o ponto. Eu não vou romper com ele. As coisas políticas mudam. Eu não vou romper com um cara que eu sou amigo há 40 anos, sabe? Então, você tem que ter você tem que ter um pouco de sabonete nessa hora. Nós precisamos nos unir, cara. Mas nós não estamos unidos, né? Não estamos. Pedro, você falou da importância, né? A gente está falando de livros, mas da importância de você ter outras paixões, né? Você falou dos jogos, do namoro, do futebol, e você o tempo todo, agora nas suas redes sociais, né? O Pedro está bombando já aí como influenciador, você fala muito de filmes, você gosta muito de cinema. Eu imagino que logo, quando acabar o isolamento, você vai falar de teatro também, que deve ser outra paixão, mas você fala muito hoje de filmes, né? A gente está preso e está lá assistindo no streaming. E aí, tem muito. Eu tenho uma teoria, né? Quando fala que o filme é baseado num livro, eu falo para minha mulher isso, eu falo assim, ó, deve ser bom, porque o livro já foi testado. Né? Se alguém adaptou um livro, é porque ele foi testado com o público, né? Funcionou e tem uma história boa. Eu tenho um certo receio de roteiro original, mas isso é um problema meu. E de vez em quando a gente tem a opção, né, que a gente fica sabendo de um livro porque está estreando um filme com aquilo. Então, vou chegar na pergunta agora, porque eu sei que você recentemente fez uma live sensacional com o Rafael Montes, que é hoje um autor que eu adoro. Né? E eu comecei, né, veio lá, Netflix, Bom Dia, Verônica. Assisti o primeiro episódio. Eu falei assim, eu vou parar de ver agora para comprar o livro primeiro. Essa história deve ser tão boa que eu quero ler no livro primeiro. E teve outros casos que eu comecei vendo a série para depois ler o livro. Você começa com qual, Pedro? É o livro ou o filme, a série? Há algumas séries muito boas. Hoje em dia, há roteiristas incríveis, como o Rafael. Né? Os americanos, inclusive, têm roteiristas fabulosos. Fabulosos. E é onde, às vezes, o escritor consegue viver melhor. Porque, muitas vezes, mesmo nos Estados Unidos, você fala, lá só tem best-seller. Tem um pouquinho de best-seller e um monte de encalhe também. Tem encalhe um monte. Best-seller é que nem esporte. Para ter um Ronaldinho, um Pelé, tem 1000 meninos que quebram a canela aí e não ganham nada. Né? Mas, e o cinema tem isso. O cinema tem a capacidade, tem a qualidade da síntese. A síntese é difícil.
você pegar um livrão, né, e conseguir fazer uma síntese dele. Tem alguns exemplos. Eu gosto muito da adaptação que da Jane Austen do Orgulho e Preconceito. Está muito boa. Claro que é uma parte do livro, mas ela conseguiu extrair o melzinho. É preciso isso, né? Você extrair o melzinho. Mas a vantagem do livro sobre o cinema, eu acho que é uma vantagem. O cinema é maravilhoso, claro, eu amo. Mas o cinema, o leitor, ele é autor. E no cinema, o espectador não é tão autor. Ele é pouco autor. Se ele vê um filme com a Keira Knightley, já que eu falei do Orgulho e Preconceito, a personagem é aquela mulher magra e não tem jeito, sem peito, sem nada. É aquela, bonita, mas ele não posso imaginar outra coisa. No livro, não. A personagem é do jeito que você imagina. Entende? Ela não está descrita. Entende? Então, eu acho bacana isso. Eu tenho um exemplo que me doeu muito no passado, tem um livro chamado Marca do Malagra, que as meninas gostam bastante. E eu recebi uma carta de uma menina de Brasília que dizia assim: Pedro, eu gostei muito do seu livro, mas eu tenho uma bronca. Por que a personagem principal, Isabel, não é preta? Eu sou negra. E eu nunca vejo um negro como protagonista. Eu falei, meu amor, que cor é a personagem? Eu não disse. Ela sofreu tanto preconceito na vida que ela não consegue ver um protagonista e vê-lo como negro. É uma menina apaixonada, podia ser de qualquer coisa, mas ela não consegue ver tanto preconceito que ela sofreu na vida. Ela não se vê, sabe? Então, esse é o gostoso do livro. Você cria o cenário, você cria o personagem, você imagina o tom de voz dele, você é autor enquanto você lê o livro. Você complementa o livro. O cinema você complementa menos, né? Porque está tudo mais ou menos ali. Claro que eu adoro, isso é ótimo também. O teatro também. Se é um autor, você vê um cara fazendo Macbeth e outro fazendo. São duas peças diferentes. Claro, dependendo do ator. Mas o livro não, ele é teu. O personagem é teu. Isso, eu acho que ele é mais enriquecedor. Eu sempre tive na cabeça os personagens. Eu imaginei, antes de ver o Gene Kelly fazendo o D'Artagnan, na primeira versão de Hollywood dos Seis Mosqueteiros, eu tinha o meu D'Artagnan. Ele era do meu jeito, eu desenhei ele na minha cabeça. Sabe? Eu acho que eu tinha a voz do Porthos, eu sabia, claro que ele falava em português no meu caso, eu sabia como era uma voz mais grossa e tal. Sabe? Claro, você que escreve um livro. Isso é muito rico, porque a leitura estimula muito mais a imaginação. Porque se você não imaginar, você não lê o livro. Você não consegue ler o livro se você não imaginar. O bom autor é que põe você lá dentro e você começa a escrever. Você começa a escrever. Tá? Porque, veja você, a literatura romântica, hoje em dia, é chatinha de ler, porque naquela época não havia fotografia, não havia cinema, não havia TV. Então, o autor tinha que descrever muito para o cara entender. Por exemplo, se você falar de neve, você tinha que escrever o que é neve. Hoje em dia, você não precisa. Você falar nevava, o menino do Ceará sabe. Ele cansou de ver. Você não precisa descrever a neve, senão o livro fica um saco. Você não vai escrever, né? Você tem a liberdade, então você joga. E o cara, olha que coisa gostosa. Você imagina o tempo todo, né? Você imagina. Às vezes eu fico bravo quando eu leio um livro, vou ver o filme e falo, o personagem não é assim. Eu discordo do ator. Ele devia ser mais gordo. Ele pode ser mais gordo. Entendeu? Eu tenho que engolir aquilo. Fazer o quê? Mas isso é bacana. Isso é bacana porque se lê outro livro, o livro do diretor, tá? Ou o livro do roteirista. Então, aí já é uma obra de equipe. O livro não. O livro é uma equipe muito maior, os meus leitores. Eles escrevem junto comigo. Isso eu acho tão bacana. Eu acho isso fantástico. E, às vezes, as crianças vêm falar comigo sobre um personagem e falam, eu acho que idade tem os caras? Eu falei, não sei. O que, é que você acha? Acho que tem 12 anos. Eu falei, acertou. Ele tem 12 anos. Ele tem 12 anos. Claro, lógico que tem 12 anos. Então, Maravilhoso. não é? Então, você não sabe. Você pensa bem no livro que você lê. Você escreveu o livro enquanto você lia.
Sabe, você entrou no livro, você completou o livro. Tá? O autor te deixou um campo para você ser artista. O leitor é um artista. Um pouco mais para o espectador. Mas não quero falar mal de cinema, que eu amo cinema. Tá ótimo. Pedro, eu queria muito agradecer esses 50 minutos que passamos juntos. Olha, passou voando. Eu ia continuar assim, eu falei assim, nossa, falando com o Pedro Bandeira, tem tanta coisa para falar, mas deixa para uma outra ocasião. Te agradecer demais esse tempo seu, essa sua simpatia, essa sua generosidade. Foi uma manhã muito especial aqui, dessa manhã de gravação para mim. Muito obrigado, viu? Um dia a gente vai continuar a conversa tomando uma cervejinha e tal. Aí não vai ter 50 minutos. Eu preciso pegar o autógrafo nos meus livros, que eu sempre falo assim, puxa, eu fui em tantos eventos literários e eu nunca cruzei com o Pedro Bandeira. Olha que pessoa azarada que eu sou, que eu ouvi o Rafael contando da primeira Bienal dele, deu de cara com você, eu falo assim, nossa, eu estou tanto tempo tentando e não consegui. Inclusive, eu já fiz um livro pela Editora Moderna, né, que é a sua editora, mas nunca tive essa chance. Puxa, muito bom. Marcelinho, muito obrigado, querido. Adorei falar com você. Sou teu fã também, viu? Tá? Muito obrigado, Pedro. Então, vou me despedir do pessoal dizendo, olha, nós ficamos por aqui no programa de hoje e tem na semana que vem o próximo capítulo. Até lá. Tchau, Pedro. Tchau, querido. Tudo de bom.